uma visão bíblica do corpo. Será que realmente temos a liberdade de fazer qualquer coisa com o nosso corpo? Será que a autonomia que qualquer ser humano, em tese, deveria ter, lhe permite agredir a sua própria vida? Bem, questões como essas e muitas outras vamos abordar na aula de hoje. Vamos lá? Bem, a lição de hoje vamos falar um pouco sobre a visão bíblica do corpo. Lição 9 das lições bíblicas adulto da CPAD. Eu quero convidar você a ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, que diz assim, texto áudio. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz assim, o corpo é o templo do Espírito Santo, e é por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Temos uma série de textos na leitura diária que recomendo fortemente que você os considere. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Temos aqui como uma introdução um elemento muito importante. A ideia de quando falamos sobre uma visão bíblica do corpo, trazer aí a ideia ou a discussão às origens, a própria criação do homem. E o homem foi criado com um propósito. Isso é muito importante. Ele tem um objetivo. É igual você talvez pensar um equipamento, um dispositivo eletrônico, algo que você talvez possa ter em sua residência. Eles vão ter objetivos, indicações de uso muito específicas. O ser humano, ele é uma criatura. Ele foi criado. Ele foi criado por Deus com um propósito. E esse objetivo é o louvor da glória do próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Contudo, diferentemente do que talvez alguns objetos em que eles não têm sequer qualquer tipo de, vamos dizer, mecanismo de inteligência artificial que poderia dar talvez algum certo nível de autonomia, esse tipo de dispositivo, que é o ser humano, ele tem total autonomia. Ele pode resolver não seguir esse objetivo. Ele pode escolher não seguir o propósito. E lógico, isso vai trazer prejuízos para o próprio homem, porque a utilidade dele está sendo desvirtuada. O objetivo dele está sendo desconsiderado. E certamente isso vai trazer consequências muito negativas, não só para ele, isso é importante deixar claro, mas os que estão à volta, até mesmo toda a sociedade. E no nosso tópico 1, temos a criação do ser humano, a origem da raça humana. Nós somos criados, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva tiveram objetivos muito claros quando foram criados. Eles deveriam cuidar da terra. Eles deveriam louvar a Deus. Eles deveriam perseverar no caminho correto. Mas, infelizmente, eles optaram pelo caminho errado. Eles preferiram satisfazer as suas próprias vontades. Por que não a satisfação do próprio corpo, vamos dizer assim? Então, esse tipo de iniciativa, esse tipo de conduta, infelizmente, é um desvirtuamento do próprio interesse de Deus e que vai trazer consequências negativas para este próprio indivíduo. E no subitem 2 do próprio tópico 1, fala sobre a constituição do ser humano. E aqui temos uma palavra que talvez para alguns possa soar um pouco estranha, inicialmente, que é a tricotomia. E o que é a tricotomia? A tricotomia diz que o homem ele é formado por 3 elementos, 3 partes, 3 características: o corpo, a alma e o espírito. Corpo, alma e espírito. 3 elementos. Esses 3 elementos, certamente, eles não são desassociados um do outro. Não, eles não são desassociados. Eles são uma só entidade, vamos dizer assim. É um só ser. Não tem como você pensar você destituído do corpo, da alma e do espírito. Da forma hoje, não. Vai chegar o momento em que esse corpo físico ele vai falecer. Se Jesus não volta antes, lógico, o meu corpo físico vai falecer. Mas aí sim, a minha alma e o meu espírito ainda permanecem. Contudo, temos um cuidado muito importante a se fazer, a mencionar. É que alguns erroneamente entendem que o corpo é como se fosse o elo fraco. Não, na verdade, não, o corpo não é o elo fraco. O corpo está refletindo as escolhas que nós fazemos.
que está dentro do elemento imaterial. Então, alguns erroneamente entendem que algumas falas da Bíblia que falam que a carne é fraca, que o corpo é o físico, né? A carne está atrapalhando, está combatendo contra a própria vontade de Deus. A pessoa entende alguns que essa carne seria a própria matéria, o corpo mesmo físico, né? Não, não é isso, não é essa a ideia. A ideia que está sendo apresentada ali é uma analogia, é dizer que a natureza humana, o homem como todo é inclinado para o pecado. É esse o ponto, é esse item que eu quero deixar em destaque e fazer menção para você, tá certo? Avançando um pouco mais, no próprio tópico 3, fala sobre a queda e a restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, conforme Romanos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. A vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é coisa muito importante. Alguns entendem que não tem satisfação a dar a ninguém, que não pertence a ninguém. Não, todos pertencem a Deus. Nós somos criados com um objetivo. E parte das pessoas desconsideram isso. E aí, certamente, um grande problema. Diz também ainda a lição bíblica: desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, a tricotomia, ou ela está servindo a Deus, ou ela não está servindo a Deus. É corpo, alma e espírito. Não existe essa possibilidade de dizer que uma parte está indo em direção a Deus e outra parte não está. Que o espírito e a alma estão com Deus e o corpo não está. Não. Ou estão os três ou não estão os três. Ou seja, isso forma um único indivíduo, um único ser, uma pessoa, tá certo? Isso nos diferencia, inclusive, dos próprios animais, por exemplo, que foi uma criação divina também. No tópico 2, falamos sobre a visão bíblica do corpo e a parte exterior do homem. E aqui é a ênfase que a lição bíblica dá sobre essa conotação erroneamente estabelecida ou atribuída à carne como algo negativo e que ela é o problema. Então o espírito e a alma estão prontos, mas o corpo ele está atrapalhando. Não é bem isso. Porque a Bíblia trabalha em vários momentos com a linguagem figurada. Quando ela fala sobre o coração ser o centro das emoções, isso aí, na verdade, é uma linguagem figurada, porque os nossos desejos e vontades não estão no nosso coração, estão no nosso cérebro. Perceba que isso é uma linguagem figurada. Todo mundo entende quando está falando sobre o cérebro, sobre o coração, desculpa, que aqui se refere ao próprio cérebro. Certo? Não tem, não passa pela cabeça de alguém pensar que é o coração que está pensando, tá certo? Isso é uma linguagem figurada. Músicas, o pessoal usa menção a isso também. Então, assim, virou algo, vamos dizer, popular. Você vai dizer que gosta de alguém, faz um desenho no coração e o coração é vermelho, né? O formato do coração, que até, inclusive, geralmente é desenhado, não é geralmente o formato de um coração realmente, né? Mas são simbolismos que foram incorporados ao longo do tempo, dentro de uma poesia, por exemplo. Então, isso acontece, a própria Bíblia faz menção e faz uso disso, né? Mas o nosso desejo, a nossa vontade está no nosso intelecto, no nosso cérebro. Então, alma e espírito. Bem, no subitem 2 do próprio tópico 2, temos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a visão bíblica do corpo é que nós, o nosso corpo, o nosso físico, ele tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B, em que diz que o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor. Ou seja, não é para você se vender, não é para me vender por qualquer coisa. Não, o nosso corpo pertence a Deus. Nós somos comprados por um bom preço, conforme diz a própria Escritura. Diz também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte A, que nós fomos pagos, né, por um alto preço, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e Efésios capítulo 1, versículo 13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. E aqui a gente vai depois
ao longo da lição, falar um pouquinho mais sobre o que são essas impurezas, que a gente tem que ter bastante cuidado. Subitem 3, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 6, 14 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. A última etapa da nossa salvação é a própria glorificação, conforme Romanos 8:30. Inclui também a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8:23 e Filipenses 3:21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44 e 52 ao 54. Então, o auge do homem é o encontro com Jesus, é a glorificação do corpo, é a transformação daquilo que sujeito à morte, aquilo que é limitado para se tornar algo que vai ser semelhante ao corpo de Cristo. A glorificação, um corpo glorificado. Então, isso é uma maravilha que a igreja vai passar, que cada pessoa, cada crente em Jesus vai ter essa oportunidade de desfrutar desse grande privilégio. Tópico 3 fala sobre a visão secular do corpo. Apresentamos aqui a origem, apresentamos aqui as expectativas que Deus tem quanto ao uso do corpo, quanto à ideia do corpo, alma e espírito. E na terceira etapa, no terceiro tópico aqui, fala sobre os problemas, sobre as visões que estão se estabelecendo e tentando influenciar a sociedade e a própria igreja. A primeira delas é o próprio hedonismo, é a busca do prazer desenfreado, é a fuga de qualquer tipo de sofrimento e a busca do prazer a qualquer custo. E isso pode trazer problemas para mim, para você, para a sociedade como um todo. Dificilmente esse tipo de conduta vai afetar apenas o próprio indivíduo, tende a atingir as pessoas à volta. O narcisismo é um outro problema muito grande, que é o amor, o excesso de cuidado quanto ao próprio indivíduo. É um zelo exacerbado e muitas das vezes quanto a elementos estéticos, de aparência, uma boa forma. E a Bíblia, logicamente, ela nos garante que devemos sim cuidar muito bem do corpo. Devemos sim ter cuidado com os hábitos alimentares, atividade física, já que ao longo da história o ser humano passou a ser cada vez mais sedentário. Então, o uso, você trabalha durante o dia, mas o seu trabalho não exige tanto esforço físico, né? Muito mais mental às vezes. Então, você vai ter que procurar mecanismos para você fazer um exercício físico. Você vai ter que procurar mecanismos para poder colocar o seu corpo para exercitar, tá certo? Então, esse é um ponto. Isso aí a Bíblia não está condenando esses elementos. Agora, a busca desenfreada para a pessoa depois ter uma conduta de ter um corpo, vamos dizer, sarado, como alguns falam, para depois você sair no meio da rua, tirando a camisa, um homem, e mostrando os músculos no meio da rua. É feio demais um negócio desse, né? Um crente fazer uma coisa dessa. Pois é, alguns fazem isso. E o objetivo é apenas ostentar o corpo. É esse o ponto. Não é porque a pessoa está indo na praia e num determinado ambiente, com a família, num lugar com poucas pessoas, até mesmo só a família, é você ficar sem camisa. Não tem problema. Mas você está num ambiente que você está querendo expor o seu corpo e provocando lasciva. E provocando lascívia. Esse é o problema. Esse é o grande ponto. Erotização e libertinagem é o subitem 2 desse tópico. A questão do cuidado do próprio corpo, que tende a fazer a pessoa sentir que está com um corpo bonito, dentro dos padrões ou moldes que se estabelece por alguns. Alguns vão sentir na perspectiva ou na possibilidade de provocar sexualmente outras pessoas. Ou até mesmo fazer o uso do corpo da forma que quiser, já que ele entende que ele tem que fazer o bom uso, e esse bom uso dele não é o bom uso que a Bíblia estabelece, para deixar bem claro isso. Então existe um excesso de erotização. E isso não é só percebido na nossa própria sociedade, mas
os órgãos de influência, os mecanismos de influência, como a mídia, a arte, música, a literatura, têm se lançado mão disso para influenciar a sociedade. Esse é um novo problema do nosso tempo, em que a gente não apenas enfrenta as dificuldades impostas à nossa volta imediata, mas aquilo que está vindo de forma muito distante, muito remota às vezes, que vem por meio da mídia, filmes, novelas, seriados, coisas que estão influenciando. O próprio jornal, quando tenta passar a imagem que tal conduta é aceitável e tal conduta não é. E quando você vai olhar que tal conduta é aceitável, é uma questão muito problemática, que vai contra os princípios bíblicos. Esse é o ponto. Subitem 3. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E eu vou dizer aqui alguns dos elementos que o pessoal tem utilizado, os adeptos desse pensamento, que tem tentado flexibilizar ou justificar. Legalização do aborto, prostituição, drogas, o suicídio assistido e outros. Só pegar um exemplo aqui mais latente e próximo à nossa semana, infelizmente, no nosso Supremo Tribunal Federal, tem discutido sobre a liberalização ou a descriminalização do porte da maconha. E está se discutindo quantas gramas é o que uma pessoa pode usar ou pode carregar e não vai ter problemas. Olha só o perigo, né? Não sei se já ouviram a expressão que chama de aviãozinho, né? Então imagina só uma quantidade de jovens, principalmente, infelizmente, sendo alcançados pelo tráfico e sendo instrumento para carregar drogas dentro da margem que vai se dizer que é permitido, que não vai ter problema. Aí pouco importa a quantidade de gramas. Essa quantidade de gramas que foi estabelecida vai ficar lá o jovem andando para cima e para baixo carregando. Então, a depender da distância, com poucas viagens, ele vai ter carregado 1 quilo, 2, 3 em um único dia de droga, de um ponto ao outro, sem poder ser simplesmente questionado. E quando eu falo jovem, é jovem, né? Jovem de mal de 18 anos. Pode também ser jovem de menor. Mas eu estou falando jovem aqui de 18 até 24 anos, como alguns consideram jovens ainda até 24 anos. Então, o jovem que poderia ter a oportunidade de procurar um trabalho, ele vai talvez ser mais fácil ou vai ser coagido a fazer esse tipo de trabalho. Que não é trabalho, né? É crime. Ou pelo menos estão dizendo que já não vai ser, né? Porque aí, se estiver carregando aquele porte, esse é o problema. Olha em que nível está a nossa própria sociedade, o Brasil. Então, esse aqui é um ponto muito sério que devemos refletir e pensar, né? Essa é a nossa sociedade. Bem, como conclusão, criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidar de santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Convido você, se não está inscrito no canal, a fazer isso. Acompanhe a gente também nas outras plataformas, redes sociais, e aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.